Bom, bom dia, gente. Agora a gente vai terminar a parte do Knut que eu queria tratar com vocês. E o que eu queria falar agora é essa parte das funções geradoras exponenciais. Então, a ideia principal de funções geradoras, como a gente viu, é que você vai ter uma sequência F0, F1, F2, F3, etc., de números quaisquer, muitas vezes combinatórios e, portanto, inteiros positivos, mas não necessariamente, aos quais a gente vai associar a função f de z, que é somatório de fn zan, para todo n. E o interessante dessa transformação é que a gente passa a trabalhar com todos os f juntos, e como a gente viu, trabalhar com todos os f juntos permite algumas manipulações mais interessantes e mais poderosas para fazer combinatório. Então, nada nos impede de usar outra função que incorpore todos os fn juntos. Nesse caso que a gente tinha aqui, a gente estava usando esse ZAN essencialmente como um marcador. Ele servia para marcar a posição dos elementos fn em alguma sequência. Então, um outro marcador muito interessante em vez de usar somatório em n de fn, a gente vai usar Zn sobre n fatorial. E aí, só para manter a distinção, essas daqui a gente vai botar um chapéuzinho, só para separar a correspondência, mas se vocês não quiserem, não precisa. E essas funções geradoras assim são chamadas de funções geradoras exponenciais. Porque elas têm bastante similaridade com a função exponencial, que tem esses n fatoriais embaixo. Se vocês lembrarem, seno e cosseno também tem fatoriais embaixo, e seno e cosseno também tem a ver com exponenciais. Então, é um nome bastante razoável para isso. E, primeiro, para o pessoal que gosta de análise, né, você ter um n fatorial no denominador é bom, porque mesmo que o seu fn seja uma sequência que cresce muito rápido, se você botar um n fatorial no denominador, você já consegue controlar a sua sequência. Então imagine, por exemplo, que você estivesse trabalhando com a sequência dos fatoriais, não é isso? 1, 2, 6, 24, n fatorial. Se você fizer a função geradora típica, né, isso é somatório de n fatorial ZAN. E se você tentar calcular essa função aqui, você não consegue, exceto no zero, porque essa função diverge demais. Então, você nem consegue calcular f de meio, por exemplo. Porque se você não consegue avaliar a função. A série existe, ela tem os termos, marcadores e tal, todos bonitinhos, mas você não consegue calcular. Então, isso é meio chato. Então, uma solução, se você quiser calcular, é que se você botar n fatorial ZAN sobre n fatorial, isso passa automaticamente a ser a série só dos Zn, e isso daqui dá 1 sobre 1 menos z, que você pode calcular em vários lugares, inclusive em z igual a meio. Você continua sem poder calcular em z igual a 1, certo? Mas já dá para fazer algumas coisas mais interessantes. Inclusive, você pode tentar calcular isso aqui em z igual a menos 1, e dá meio, né? E tem algumas coisas interessantes nisso. Mas isso é outro curso. Aqui a gente vai ficar num caso simples, mas o objetivo aqui é que se você tem esse n fatorial no seu denominador, você consegue calcular mais. No momento em que calcular for importante, as funções geradoras exponenciais podem ajudar. Elas também podem ajudar porque, além disso, elas alteram a álgebra. O que isso quer dizer? Lembra que a gente tinha uma tabelinha de correspondência entre o que quer dizer uma operação com a sequência de números e o que quer dizer uma operação com a função geradora, né? A gente tinha Fn, a nossa sequência,
e a gente tinha f de z, a função geradora. Então, por exemplo, né, se você pegasse a sua função geradora e multiplicasse por z, isso correspondia a fazer uma translação na sequência para trás, certo? Porque, só rapidinho aqui do lado, você ia ficar com somatório de fn zan vezes z. Então, isso aqui dá somatório de fn zan mais 1. E aí, para você acertar os índices, né, porque você quer somar em zan, isso fica somatório de fn menos 1 zan. Tá, eu não estou botando os índices, deixa eu botar os índices aqui. Então, por isso que corresponde aqui. Um outro exemplo interessante, né, era quando a gente fazia a derivada, e na verdade a gente viu que era talvez mais simples fazer z vezes f' de z, que dava para a gente a sequência n f de n, que corresponde a multiplicar por n os termos, que também é uma operação interessante. Se a gente agora pensar na função geradora f chapéu de z, essas operações que a gente fez aqui correspondem a outras coisas. Então, se você fizer z f chapéu de z, isso corresponde à operação de fazer n fn menos 1. Então, ela faz uma translação e uma multiplicação por n. E não é muito difícil de ver. Você faz uma manipulação como a que está aqui, vocês podem obter isso. A outra manipulação que vocês podem fazer é calcular a derivada, não é isso? E quando você calcular a derivada, você vai obter uma translação, só que você vai obter a translação para o outro lado, fn mais 1. Então é muito interessante esse jogo aqui. E aí você pode pensar, se eu tenho 1 que multiplica por n e tem uma defasagem, o outro tem uma defasagem, será que se eu combinar os dois da mesma forma, que eu combinei, né, a derivada e o z para as funções geradoras usuais, eu consigo? E quase. É uma série interessante, mas quando você faz z, f' de z, você obtém n ao quadrado f de n. E é um bom exercício vocês verem por que isso dá certo. Um exemplo final da álgebra é o que acontece quando você inclui uma nova função g, né? Então, se você tiver um gn, você vai ter g de z e g chapéu de z. E, bom, fn mais gn, nos dois casos, corresponde a f de z mais gz e f chapéu, e f chapéu de z mais g chapéu de z. Então, aqui tá tudo certinho. Mas na hora de fazer o produto, as coisas vão misturar, né? Você vai ficar com f de z, g de z, que corresponde à sequência das convoluções, não é isso? Então, era soma em k, fk, gn menos k. E quando você fizer o produto f chapéu, g chapéu, você também vai obter uma convolução, mas você vai ganhar um coeficiente a mais. Você vai ficar com somatório em k, nkk, fk, gn menos k. E não é muito difícil de ver por que isso acontece, né? Se você escrever f chapéu de z, g chapéu de z, isso vai dar somatório em k, fk, zak sobre k fatorial. E o g eu vou usar o índice L, né? GL, ZL sobre L fatorial. Por que eu estou usando K e L? É porque eu quero guardar o N para ser N igual a K mais L. Né? Então, quando você juntar tudo, né, você vai ter uma soma em K, uma soma em L, FK, GL, 1 sobre K fatorial, L fatorial, ZK mais L. E se você quer que K mais L seja igual a N, não é isso? Para decompor a soma, você, além disso,
gostaria de incluir um n fatorial. Mas vamos fazer isso com calma. Isso dá soma em n, soma em k, soma em l, fk, gl, 1 sobre k fatorial, l fatorial, zan, e aqui eu vou botar k mais l igual a n, que quer dizer, você só soma esse termo se k mais l for igual a n. E se você entender, né, isso daqui também quer dizer que L é igual a N menos K, e você pode se livrar da soma em L. A gente vai fazer isso depois, porque o que eu quero fazer agora é aparecer os N fatoriais. Então, eu vou aparecer um N fatorial aqui, um N fatorial aqui. E com isso, o nosso problema fica soma em N, soma em K, soma em L, fk, gl, nk fatorial, l fatorial, como n igual a k mais l é só nkk. E aqui sobrou esse fator indicador, não é isso? L igual a n menos k. E depois tem o termo final, zan sobre n fatorial. E aí, só para terminar, você faz a soma em n, a soma em k. A soma em L desaparece, você substitui L igual a N menos K, então fica NKK, FK, GN menos K, ZN sobre N fatorial, que é exatamente a fórmula que a gente tinha ali atrás.